Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar o assunto lançamento horizontal na prática, como ele aparece nos exercícios. Vocês vão ver que as questões que pedem lançamento horizontal, elas envolvem ali, tem as raízes dela, movimento uniforme, uniformemente variado, e nessa questão que a gente vai trabalhar, para mostrar como isso tudo aparece, ainda tem no finalzinho ali que trabalhar com uma composição de vetores, achar um vetor resultante. Então se liga aí que eu acho que vai ser bastante útil. Dando uma rápida olhada aqui no enunciado, a gente vê que a esfera é lançada de uma janela lá, com velocidade horizontal, aquele V0. Será que esse V0 é constante ao longo de todo o movimento? Te vê mais à frente. E o enunciado fala que essa janela de onde é feito o lançamento está a 5 metros de altura e que a esfera atinge uma distância em relação ali ao ponto inicial, já em X, né, de 7,5 metros. Fala que não tem resistência do ar, a aceleração que está presente aí é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, ele fala para a gente usar, e pergunta na letra A, qual o módulo de V0, letra B, qual a velocidade final com que a esfera atinge o solo. A gente vai ver que essa velocidade final tem que considerar se existe uma componente em X e em Y para chegar num vetor resultante. Ficou complicado falar isso? Vamos olhar como se trabalha a resolução dela. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, eu não sei se você já viu num vídeo nosso aqui ou já estudou em algum outro lugar, que num lançamento como esse, horizontal, a gente tem uma composição de movimentos. Na horizontal, a gente vai ter um movimento uniforme, é como se fosse um MRU acontecendo aqui. Só que junto dele, a gente tem um MUV, como se fosse uma queda livre acontecendo aqui em Y. Então é como se tivesse ao mesmo tempo uma chegadinha para a direita no MU, uma descidinha aqui em MUV. Chegada para a direita, um pouquinho mais para baixo em MUV. E assim vai até que ele descreve esse movimento aqui, curvo, certinho? E o que a gente faz para resolver é separar esses dois aspectos aí em dois momentos. Vamos primeiro analisar o que acontece em X. Em X. Já falamos que a gente tem um movimento uniforme. Você vai ver, ou já viu, que no movimento uniforme a velocidade é constante. E que existe uma tal função horária, que é a do só sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Se está confuso, preocupa não. Eu pretendo aqui fazer um vídeo separado, um tutorial só de movimento uniforme, da mesma forma que vou fazer só de MUV, tá? Nós vamos seguir aqui, para quem já está com isso na massa do sangue. S é igual a S0 mais VT. Em X, qual é o deslocamento que acontece? Ah lá, ele sai daqui, é como se a gente estivesse fazendo a nossa trajetória, começando aqui, crescendo positiva para cá. Aqui é o zero, né? Essa marcação da trajetória tem sua importância, viu? Qual que é o espaço percorrido? 7,5 metros. Quem é o espaço inicial? Ele não começa aqui da posição como se fosse isso aqui, ó, só em X que eu estou olhando. Do zero? Então esse S0 é zero. Qual é a velocidade inicial? É V0. Aí o detalhe, né? A inicial é V0, mas como ela é constante, em todos os pontos aqui, ó, a gente tem esse vetorzinho em X aqui, ó, V0, tá? Aqui também. O detalhe é que aqui nesse ponto final, nesse daqui, vai ter um outro colega que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então 7,5 igual a 0 mais V0 vezes o tempo. Então vocês reparam, para eu achar esse V0, eu vou passar esse T dividindo aqui e fechou a letra A. Só que eu preciso saber então quanto tempo levou para essa pedrinha, para essa esfera, sair daqui e chegar até aqui. Só que lembra que no começo eu falei, ela não faz só esse movimento da esquerda para a direita, ela faz um de cima para baixo também, que a gente falou que é num formato de movimento uniformemente variado.
Então, em y, a gente pode dizer que está acontecendo um MUV. Por quê? O enunciado não fala para a gente que não tem resistência do ar, mas que tem uma aceleração famosa aqui, ó, chamada gravidade, agindo. E essa aceleração, ela é constante, é 10 metros por segundo ao quadrado, né? O tempo inteiro, característica de um MUV. Nele também a gente tem função horária, concordam? Essa aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais meio AT ao quadrado. Aqui, ó, a trajetória nós vamos começar a marcar ela de cima para baixo, é como se o nosso S0 fosse aqui e o nosso espaço final, ó, a trajetória cresce para cá, positiva. Então repara que, olha o bizu, a gravidade vai entrar na fórmula positiva porque eu estou orientando minha trajetória desse jeito aqui. Eu vou partir de um ponto zero e chegar num ponto mais 5 metros. Então essa gravidade está apontando para o mesmo lado da minha orientação positiva em Y. Então quem é o S? 5 metros. S0, 5 feioso. 5 é igual a 0. Quem é a velocidade inicial? Como eu disse, no lançamento horizontal, é como se a velocidade, esse V0 em Y, né? É como se estivesse começando uma queda livre aqui, ó. Daqui ela não tinha velocidade nenhuma em Y e começa a ganhar essa velocidade, é uma queda livre. Então, nosso V0Y aqui é nulo. 0 vezes t, qualquer que seja esse t, aqui dá 0. Mais meio, qual o valor que ele manda usar para a aceleração, que é a gravidade? 10 vezes t ao quadrado. Fazendo as contas, aqui, ó, esse 10 divide por 2 vira 5, então a gente tem um 5, t ao quadrado igual a 5. Para quem dá uma rateada aí na equação, só relembrando, eu tenho 5, um primeiro membro igual a um segundo membro. Tanto faz eu escrever o que eu achei nesse membro aqui primeiro, eu acho mais fácil, né, da esquerda para a direita, cultura ocidental, é 5t ao quadrado igual a 5. Esse primeiro membro aqui virou segundo membro, acho que não assusta ninguém isso não, né? Se sim, você deixa o seu comentário aí falando, que a gente grava um de equações também. Passando o 5 dividindo aqui, fica 1. Raiz de 1 é mais ou menos 1, né? Só que como a gente está trabalhando com tempo a partir aqui do zero a contagem, né? A gente já pode adotar só a resposta positiva, que é o mais 1 segundo. Beleza? Então o que significa esse tempo? É o tempo que a esfera levou para sair aqui de cima e chegar nesse ponto aqui, 5 metros abaixo. Só que você concorda comigo que se os movimentos de descida e o de ida para a direita estão acontecendo ao mesmo tempo, se ela leva 1 segundo para chegar aqui no solo, olhando só para Y, ela leva também 1 segundo para sair daqui, desse ponto, e chegar nessa distância aqui em X. Então eu vou pegar esse 1 segundo que eu encontrei aqui e vou utilizar nessa outra equação aqui. Dessa maneira, ó, 7,5 é igual a V0 vezes 1, V0 igual a 7,5 metros por segundo. Então, com isso está respondida a nossa letra A. Agora vamos pensar na letra B, em uns detalhes importantes que a gente vai ter que abordar aqui para resolvê-lo. Ainda que em Y, a gente falou aqui, usou a função horária do espaço, mas tem uma também, que é a da velocidade. Opa, falhou. Que fala o seguinte, ó, que a VY é igual a velocidade zero, no caso aqui em V0Y também, né? Não tinha botado aqui, mas você entendeu, né? Que era V0Y. Mais AT, aceleração vezes o tempo. O que essa função aqui da velocidade está falando? Que a velocidade e
a velocidade y, a velocidade aqui, ó, só olhando a vertical, ela num ponto qualquer, após passar um tempo t, ela vai ter esse valor aqui, que é igual a qual era a velocidade inicial lá no ponto zero para y, mais a aceleração que age em y, aqui ó, gravidade vezes o tempo. Fazendo as contas, deu embolada aqui na fala, né? Mas você vai enxergar agora. A velocidade, eu quero saber a velocidade quando essa bolinha aqui chega aqui embaixo, que na verdade ela não chega assim na vertical, é como se chegasse em y, né? Fosse a queda livre, mas na verdade ela faz esse movimento. Então, no fundo eu estou achando a velocidade y aqui, ó, vy, nesse ponto. A gente não viu que esse movimento todo aqui demorou 1 segundo para ocorrer? Então eu quero saber qual a velocidade, a componente da velocidade em y após 1 segundo. Vy é igual a velocidade zero em y era 0, mais 10 da gravidade vezes 1 segundo. Então, Vy lá no finalzinho é 10 metros por segundo. Então, a gente tem o seguinte cenário para responder a letra B. A gente tem que nesse pontinho aqui, ó, no final do movimento, a esfera está com as seguintes componentes da velocidade. Em x, ela está com uma velocidade que era aquele V0, olha lá, que eu já falei para vocês, ele é constante ao longo de todo o movimento, é um mu em x, então qual o valor? 7,5 metros por segundo. E em y, naquele pontinho final, a gente está com outro vetor, velocidade, a componente, que vale 10 metros por segundo. O que a gente quer encontrar é a resultante disso daqui, ó. Então, você traça essas paralelas e temos que achar, essa resultante aqui. Se você reparar, ó, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, então aqui também é 90, tá? E isso que a gente quer achar que é a velocidade resultante é a hipotenusa de um triângulo retângulo, ó, 90 graus aqui, cujos catetos, que são os lados, né, são 7,5 e 10. Então pode usar uma equação muito famosa, nosso colega, quem que é? Pitágoras, teorema de Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx, vou já botar os valores direto, 7,5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, para achar a velocidade final resultante, a gente aplica uma raiz do lado de cá, quadrado, aplica a raiz do lado de cá. Ou faz o famoso passar esse expoente aqui, essa potência, para lá como raiz. Antes, vou preparar os dados aqui, talvez seja útil esse jeito de resolver para algum de vocês. Eu gosto, às vezes, em vez de já sair fazendo conta, fazer umas transformações. Transformando 7,5 em 75 sobre 10, continuo aqui, elevado ao quadrado, mais 100, mais o que a gente pode fazer de bom aqui? Se A ao quadrado aqui vai ser um 75 vezes 75, eu gosto de fazer assim, tá? Mas tem 1000 caminhos aí para resolver. Dividido por 10 ao quadrado, que é 100, mais aqui 100. 75, a gente olha para ele e já vê que são 3 vezes 25. Dividir por 25 deu 3, dividido aqui por 25 deu 4. Opa! Então agora eu vou fazer aqui o mínimo múltiplo comum, né? É esse ou é MDC? Sempre embolo isso aí. Divide aqui por 4, em cima lá 3 vezes 75, que é um 225, mais 4 dividido por 1 aqui do denominador, né, do 100, multiplica em cima por 4, vira 400. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 625 dividido por 4. Estou fazendo tudo aqui, eu ia
cortar essa parte da resolução e já dar a resposta, mas pode ajudar alguém, então achei melhor manter. Aí o que eu vou fazer? Fatorar esse 625 antes de dividir por 4. Eu acho melhor fazer assim. Posso estar totalmente errado, né, gente? Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Opa, 5 a quarta. Agora sim, velocidade, resultante é igual a raiz quadrada de 5 elevado à quarta sobre 2 elevado ao quadrado. Aplicando essa raiz, a gente chega a 5 ao quadrado dividido por 2, que é 25 dividido por 2. Portanto, a velocidade resultante tem módulo 12,5, o que? Metros por segundo. Então essa é a resposta da letra B, e essa aqui foi a resposta da letra A. É isso. Detalhes a destacar, a hora que entrar aí na sua cabeça que no lançamento horizontal, depois a gente vai falar de outros lançamentos aí, do oblíquo também, que às vezes a gente tem um movimento acontecendo em X, o MU, e que em Y está acontecendo o MUV, depois que isso aí encaixar e você perceber que pode resolver questões em primeiro faz o que está acontecendo em X, depois o que está acontecendo em Y, você vai ver que quase toda questão que é desse assunto aí é resolvida nesse caminho. É lógico que você reparou que aqui você tem que saber um pouquinho de MU, para o lado de cá você tem que saber um pouquinho de MUV, tem que entender que você tem componente da velocidade em X e em Y, para depois disso entender que a velocidade final é uma resultante entre essas duas, e aí a gente trabalhou com aqueles vetores e aplicou ali o teorema de Pitágoras. Então, tipo assim, é uma escadinha, né? Se você vem bem olhando os assuntos individualmente, a hora que eles vão se misturando, você se livra fácil. Então, acho que é isso. Revisão de um monte de conceito numa questão só. Acho que é isso que acontece, é o que você vai encontrar nas suas provas, aí, seja do colégio, seja da escola militar, vestibular de universidade, programa seriado de avaliação, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Continue aí nos acompanhando no canal, lá no Instagram também. E a partir dessa questão, eu tô com uma ideia aí de a gente começar a ver o que tem envolvido aí numa questão e fazer material relacionado a todos esses pontos aí que dão base para a resolução dela. Como eu falei, vetores, componentes de um vetor, quando a gente desmembra ele, movimento uniforme, uniformemente variado, os tipos de lançamento, vertical, horizontal, oblíquo e por aí vai. Mas, por hora, resolvida aí essa questão. Aquele abraço, não deixa de se inscrever e acompanhar nossos próximos materiais também. Bons estudos. Abraço.